Boa tarde a todos e a todas. Agora nós vamos passar à próxima palestra, que trata da evolução na educação de formação de profissões do Sistema Confea-CREA, visão do MEC, da sociedade e do Conselho Profissional. Eu gostaria de convidar o professor engenheiro agrônomo Paulo Roberto da Silva e convidar também o engenheiro agrônomo Tiago Magalhães de Lázari para compor aqui a nossa palestra. Eu aceito. Pode deixar aqui no banco, ou no chão mesmo. Sim, eu vou só ler o mini currículo de vocês. Bom, o engenheiro agrônomo Paulo Roberto da Silva, que é o nosso palestrante de agora, ele é consultor e da avaliação da educação superior e reestruturação da formação em engenharia. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, mestre em engenharia hidráulica e sanitária, pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Ele é especialista em avaliação da educação superior pela Cátedra Unesco-UNB, tem especialização em gestão de educação à distância pela Universidade de Minnesota, tem experiência profissional como consultor da educação superior, como consultor do Confea-CREA e na reestruturação das entidades de classes nacionais. Ele também trabalhou com gestão de educação superior, professor de História da Educação Agrícola Superior e de Legislação Ética, profissional das Faculdades Integradas UPS, Brasília, DF, consultor de Planejamento e Avaliação Institucional, também foi conselheiro do Confea por 3 mandatos, vice-presidente da OEAA, Organização Nacional de Valorização de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, também pró-reitor de pós-graduação da UFLA, professor de Construções Rurais e Ambiente, palestrante com mais de uma centena de palestras sobre educação, formação e exercício profissional em eventos no país e no exterior. Também a formação profissional na Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Também trabalhou com novos paradigmas da educação e engenharia tronco. Também tem trabalhos publicados, como os livros A Trajetória do Estado da Arte da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, coleção 3, e também trabalhou nas ações planejadas em ciências agrárias, onde compôs o capítulo de ações planejadas em ciências agrárias, entre outras publicações que foram realizadas pelo doutor. Também fará parte desta palestra o Tiago Magalhães, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Vale do Rio Doce, mestre em sistemas agroenergéticos pela Universidade Federal do Tocantins e possui MBA em agronegócio pela Universidade Federal do Tocantins, especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela Faculdade de Tecnologia Internacional, docente titular e coordenador do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins. Hoje é conselheiro do CREA Tocantins e coordenador da Câmara Especializada de Agronomia. Possui 14 anos de experiência em consultoria em segmento de agronegócio, 13 anos de experiência em educação superior e 10 anos de experiência em gestão empresarial. Eu, que vou moderar, sou engenheira de pesca e conselheira federal suplente pelo Estado do Amazonas. Não vou ler o meu currículo, já que a gente já está um pouquinho atrasada, e vocês terão a oportunidade de ter todos esses currículos no site da SOEA. Então, professor, fique à vontade. Obrigado, Alzira, do Amazonas e conselheira suplente do Confea. Boa tarde a todos. Eu estou vendo poucas pessoas aqui acima de 50 anos. E mesmo que tenham 50 ou um pouquinho mais,
ou mesmo que tenham 50 ou um pouquinho mais, eram muito pequenos quando começamos a discussão desses órgãos aqui citados no título da palestra. A visão do MEC, a visão da sociedade e a visão do Conselho Profissional. Eu entrei no CREA em 1969, representando a Universidade Federal de Lavras, representando o curso de agronomia, embora eu tenha sido professor de engenharia, construções e meio ambiente. Em seguida, fui pró-reitor de pós-graduação e logo a seguir fui para o Ministério da Educação. Então a minha maior experiência está aqui, na gestão da educação superior brasileira, de engenharia, arquitetura e agronomia, além de outras áreas que também compunham esse rol tecnológico do Ministério da Educação. Eu digo 50 anos que vocês não têm a mínima ideia do que se passou no MEC para receber o ensino agrícola superior, que pertencia ao Ministério da Agricultura. E professor Pazini, aí pelos anos de 2000, o IME, Instituto Militar de Engenharia, deixou de ser apenas militar e passou para civil, ficando numa posição híbrida, e eu fiz questão de, como diretor da expansão do ensino e da regulação do ensino superior, ir pessoalmente ao IME, no Rio de Janeiro, ali na URCA, para examinar laboratório por laboratório, departamento por departamento, currículo dos professores e todas as condições que eram necessárias para avaliar se o curso tinha ou não, que ironia, se o curso tinha ou não condição de ser passado para o MEC e ser reconhecido. Lógico, né? Mas era apenas uma formalidade administrativa. Pois bem, a palestra do professor Pazini já nos adiantou um pouco sobre as universidades, o papel das universidades nessa área da educação. Então, vamos lá. Veja só, 50 anos, como eu disse, de discussão. Eu vou ficar mais distante, porque eu gosto mais proximidade e a leitura mais dinâmica. São apenas pontos para vocês se lembrarem aqui na sequência, e tudo isso está escrito num documento de 23 páginas que eu produzi, já está à disposição e estará disponível dentro de 2 dias, para que vocês tenham a íntegra com todo o texto desses temas que aí estão resumidos em alguns itens. Aliás, professor Alzira, eu não perguntei quanto tempo a gente dispõe, que somos 2 apresentações. 30 minutos. Vamos lá, alguém vai levantar a plaquinha aí de 10? Ótimo. Ah, tá ótimo. Não, ele é suspeito, ele é interessado no tempo depois. Bom, aí nos anos 70, que eu logo peguei de início no CREA, foi a discussão da Resolução 218. E aí a Resolução 218, o que fez? Ela deu atribuições para cada um dos tipos de engenharia que existia. Então, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro agrícola, blá, 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 blá. Aliás, agrícola não tinha. E na engenharia tinha, na civil, depois tinha mecânica, na mecânica tinha aeronáutica, tinha a de automóveis, tinha a mecânica propriamente dita e assim por diante. Ora, no nosso entendimento, já naquele tempo, e agora na resolução, a nova resolução, que é a 1073, já está incorporado, o engenheiro mecânico é o engenheiro mecânico, o aeronáutico é o que voa. O naval é o navio, que tem a hidrodinâmica. Não, não vou dizer que nada. Tem a hidrodinâmica, o outro é a aerodinâmica, e o engenheiro mecânico de automóveis, que tem o atrito no chão, que é o coeficiente de resistência para a velocidade e a estabilidade veicular. Todos são engenheiros mecânicos. Ora, todos têm um tronco comum, assim como na agronomia, o tronco comum da floresta, da agrícola e outras mais, da pesca, tem o tronco comum. Então era mais fácil você ter uma pós-graduação com alguma complementação e aí sim especializar-se em aeronáutica, especializar-se em mecânica de automóveis, especializar-se em outro tipo de engenharia mecânica, e na agronomia especializar-se em floresta, em criação de peixes, etc., ou agrícola, que é para projetar máquinas, etc., etc. Isso já em 2018, mas nós não tínhamos a mínima condição
de colocar na cabeça dos engenheiros esse tipo de formação. Pronto. Para vocês terem uma ideia, o próprio Ministério da Educação recusou a aceitar o ensino agrícola superior. No famoso sistema francês, a agronomia era do Ministério da Agricultura, como a aeronáutica, como o militar era da engenharia, tinha engenharia civil e engenharia militar. Sistema francês. Para o professor, saliva e giz. Para o laboratório, no caso da agronomia, problema do Ministério da Agricultura. Ele que vai ter seus campos de experimentação, suas fazendas. O professor é igual aqui, saliva e o quadro negro, sistema francês. E aí mudou. Passou para o sistema americano, do Land Grant College. Ensino, pesquisa e extensão. E o MEC disse, nhanhaninha, nhanhão. Durante 12 anos, a LDB de 1961 disse, a educação nacional é a responsabilidade do Ministério da Educação. Saia tudo do militar, saia tudo da agricultura e vá para o MEC. O MEC disse, não, nós não queremos pagar professor em tempo integral. Não vou comprar fazenda. Não vou instalar um laboratório de engenharia militar, ou de engenharia disso, ou de engenharia daquilo. Não. Vocês do militar só chegaram em 2000. A agronomia, com muita discussão daquela pessoa que está sempre nos painéis aí, Alisson Paulinelli, fez o MEC engolir em 12 anos. Vocês gastaram de 61 para 2001, quantos anos? 40. Os militares foram mais resistentes. E eu fui lá vistoriar. Estava tudo bem, tudo perfeito, muito melhor é pleonasmo, mas já falei deixa, né? Do que as civis. Pois bem, em 1968 saiu o decreto criando lá uma comissão de especialistas de ensino de agrárias para que se colocasse lá no MEC os especialistas para ajudar o MEC a fazer a gestão do ensino agrícola. 68. Bah, discute aqui, discute ali. Só em 1973 foi instalada a comissão. E aí criou-se no Ministério da Educação a Diretoria de Ensino Agrícola Superior. 3 diretores passaram por lá em menos de 3 anos. Um de Piracicaba, que se chama Almiro Blumenschein, um outro de Viçosa, que se chama Walter de Carvalho, e um terceiro, que é o Walter Frota, da Universidade Federal do Ceará. Não aguentaram um ano cada um. Aí, em 1973, chegou a 75, apareceu um pró-reitorzinho lá de pós-graduação, lá de Lavras. Nós temos os programas internacionais de melhoria, como hoje tem aí, de ensino e tal, não sei o quê, você fala inglês, blá, blá, blá. Pum, fiquei lá. Então, entrei em 75 e saí em 2000. 35 anos pelejando dentro do Ministério da Educação. Nunca tivemos uma situação tão favorável como temos hoje. Como temos hoje. Com o MEC interessado, eu não estou mais no MEC, com o MEC interessado e o CONFEA e os CREA super interessados no sentido de fazer essa melhoria, não é? Então, surgiu essa LDB de 1996, em 2000, houve antes a de 218, em seguida veio a resolução 1010, em 2010 o CAL se desentendeu com o CONFEA, achou que era a hora de sair, e saiu, que é a arquitetura. A agronomia queria seguir o mesmo rastro, mas pessoas de bom senso acharam que não, então ficou só o Conselho de Engenharia e Arquitetura, e eu estava lá. Eu fui conselheiro durante 9 anos e depois 3 anos assessor no Conselho Federal de Engenharia. Em 2016, felizmente, surgiu aí a resolução 1073, que incorporou os princípios da 1010 e melhorou, vinculou tem gente que é contra, hoje eu ouvi uma opinião aí, mas ela incorporou aqueles decretos antigos que davam as atribuições, não é? O papel da BENJ.
Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, e da ABES, Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, foi muito importante lá no MEC. Infelizmente, a ABES extinguiu-se em 2010, por aí, mas a ABENJ continua operante e com um ótimo relacionamento, e foi o meu braço direito lá no MEC, quando coordenava o ensino de engenharia, que ela nos assessorava em todas as questões, né, relativas às novas diretrizes curriculares. Então, meus amigos, eu aprendi que é lá naquele alto lá. Essas as diretrizes, só que ele está renitente, ele não quer ficar. Ó, ele não fica. Olha lá. Oi. Aliás, só voltando aqui nesse inicial, vocês viram ali todo mundo com um tabletzinho, né, o smartphone, que é o que ele disse aqui, que o professor Pazini disse. Toda essa revolução que nós estamos tendo agora no ensino de engenharia, com as propostas da ABENJ, já acolhidas pelo MEC, transformadas em novas diretrizes curriculares em 2019, que o CREA e os CONF já estão discutindo, todas elas estão baseadas naquelas figurinhas ali, né? Que todo mundo está aí com o celular na mão, ligadão, etc, etc. Não tem mais aquela de saliva e giz, não. A abordagem é outra. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo avançar aí. Para aí, quietinho. Pois bem, esse currículo da LDB, que a LDB fez uma revolução lá em 1996, acabou com aqueles chamados currículos mínimos. Quem lembra? Aqueles pacotes de currículo mínimo. Né? Então, tinha que ter tantas horas, tais e tais disciplinas, dava-se aquele monte de disciplina para os alunos e se imaginava que, ao final do curso, ele teria cabeça para juntar tudo aqui. Ó, agora eu sou engenheiro. Agora eu vou juntar toda essa matemática, essa física, essa química, esse cálculo estrutural, esse cálculo elétrico, mas não sei o que, e sou engenheiro. Era isso. Professor era isso. Professor de matemática, matemática, física é física, de preferência não precisa nem ser engenheiro, é um matemático, um físico. E, no fim, deixava isso por conta do aluno. A LDB acabou com isso, botou essas diretrizes curriculares, né, que extinguiu esses currículos, não é? E criou, então, essas diretrizes curriculares que dão um mínimo, assim, de pelo menos uma pincelada na competência que deveria ter cada profissão, cada curso. E uma das grandes inovações da LDB foi essa aqui, ó. O laser agora não funciona. Eu acho que é a bateria aqui, viu, gente, que está ruim. Então, acabou com a equivalência entre o diploma e o título profissional. Qualquer universidade que criasse o curso de engenharia do cabelo, meu cabelo não vai branquear, nem o seu vai cair, o CREA corria, o CONF corria lá e disse, engenheiro do cabelo, que não é calvo e nem branco. Era assim antes. Qualquer curso superior que houvesse, que se enquadrasse no ramo da engenharia que o MEC dizia, o CONF e o CREA criava a nova atribuição. Criou-se assim para o engenheiro agrícola, criou-se assim para o engenheiro de mecatrônica, criou-se assim para os vários engenheiros. Então, quem coordenava, quem mandava nos títulos profissionais eram as universidades. Acabou. A LDB acabou com isso. Aí a LDB falou o quê? Ora, o CONFEA agora que me diga quais são os requisitos para o exercício eficaz da profissão. Então, se eu tenho um engenheiro civil, se eu tenho um engenheiro agrônomo, quais são os requisitos para que esse profissional exerça tais e tais atribuições, não é? E os cursos têm que atender isso. Agora, não tem que ter necessariamente tudo num curso. O profissional pode fazer uma parte lá no Departamento de Engenharia Civil, como eu fiz, me matriculei na Escola de Engenharia de São Carlos, além da agronomia, para obter as atribuições para a área de engenharia sanitária e meio ambiente. A agronomia não dá isso. Então, você pode mixar, você pode fazer durante o curso de graduação, ou você pode fazer depois, na pós-graduação, e solicitar os acréscimos. Isso tudo já está garantido na resolução anterior. Agora, o CONFEA resistiu. O CONFEA resistiu e não fez nada disso. Foi preciso aparecer, essa última resolução, obrigado, foi preciso aparecer
Mas o laser também não funciona. Funciona bem Bom, bem. mas tudo bem. Então foi preciso aparecer, por último aqui, essa última linha, um parecer do Conselho Nacional de Educação de 2013, dizendo o seguinte: o senhor confere, os outros conselhos profissionais, que aliás não era só do CONFER, as outras profissões também, medicina, direito, etc, etc. Vocês façam isso aí, ó, essas duas últimas linhas. Foi preciso o MEC determinar. A universidade faz o curso que quiser, mas quem vai determinar o que é o requisito, o que são os requisitos, nos termos éticos e técnicos, são vocês, Conselho Federal. São vocês. A gente se engana, olha para lá. Bom, e a CLDB, então, ela inovou, além daquilo de dizer o CONFER que ele tem que fazer, o que ele diz? Que ele quer um estudante crítico, analista, trabalho em equipe, aquelas coisas que o professor Pazinho já falou aí, é que a universidade tem que criar no menino aquele sentido inovador. A começar, já nesses anos 90, 2000, que o governo não contratava mais ninguém. Então acabou aquele negócio de formar gente para ser funcionário, 10 minutos, para ser funcionário de governo. Para ser funcionário de governo, acabou, tem que ser empreendedor, é isso que o professor Pazini disse. Mas vamos lá, e introduziu esse terror aí das universidades, que foi a avaliação. Quando eu assumi pela primeira vez essa direção aí da avaliação das universidades, foi o caos. Eu, professor, viu, Pazini? Eu, professor, ser avaliado por aluno? O que é isso? Eu sou PhD da Michigan State University, o senhor é lá do MIT, sei lá, de onde? Stanford, na Califórnia, que eu não conheci a California Davis e California Berkeley, que a gente tinha alunos lá. Mas eu, professor, vou ser avaliado pelo aluno, nhanhanhã. Isso foi o que aconteceu. As universidades se negaram. Os professores tivemos um trabalho tremendo para implantar essa avaliação no país, né? E a desvinculação às diretrizes, além de ser uma etapa inicial, está faltando um L ali, desvinculação do diploma acadêmico com o direito automático de atribuição. Acabou isso. Acabou isso. Acabou isso. Caramba, não vai. Foi. Opa, passaram 2. Mas vamos lá. Vamos avançar. Então, com essas novas diretrizes agora, e com a colaboração da BENJ, que o MEC está... aqui eu não posso ficar. Com a colaboração da BENJ, e com esses estudos já desde 2002, nós temos que ver que, no caso, nós temos que focar na questão da especialização, que a graduação é a inicial, em seguida vêm as especializações com as demandas necessárias do mercado, uma agricultura hoje chamada de 4.0, como tem a engenharia 4.0, que é totalmente digital e que revoluciona o agronegócio. Vocês viram ali que na minha página inicial eu botei uma foto de um drone, mapeando uma cultura de soja, e o engenheiro agrônomo com seu smartphone ou com seu tablet, ali controlando e vendo aonde tem doença, aonde faltou nitrogênio, aonde faltou potássio, etc, etc. E ele faz a intervenção via GPS, manda outro drone despejando adubo, despejando inoculante, qualquer coisa. Então, o gestor, assim como o Osiris Silva era um bom gestor, o engenheiro hoje tem que ser um bom gestor. Para ser gestor, ele tem que saber usar essas ferramentas. E os novos currículos estão voltados para isso, não é? Bom, aí a BENJ já assessorou o MEC, né? E foi aprovado esse novo currículo já das diretrizes curriculares, e ela dizendo o seguinte, que o currículo de engenharia, eu vou ler porque é ipsis litteris, o currículo do curso de engenharia não pode ser entendido apenas como uma matriz de disciplinas, com suas ementas e cargas horárias, e ainda, a escola não é apenas o endereço onde estão as salas de aula e laboratório bem equipados. Eu nem preciso ir lá.
Eu assisto as aulas virtuais em casa. Fim de semana eu vou lá, tem um monitorzinho lá que me ajuda. Ó, eu estudei aqui, eu vi e tal, mas falta isso. Como é que aperta esse botão aqui? Então, a Benji ensinou isso para o MEC. A escola não é apenas o endereço. O currículo não pode ser entendido apenas como uma matriz de disciplina. É mais do que isso, tem que ser competência. Você tem que prever a competência, centrada no aluno, com projetos socialmente relevantes, competência e valorização do empreendedorismo, que já foi dito aqui na palestra anterior, inovação e dinamização da docência é outro problema. Eu não disse que o professor resistiu a ser avaliado no ano de 1994, quando instalamos o sistema de avaliação nacional no MEC, para as universidades, hoje também. A escola não vai ser apenas o endereço onde tem disciplina. A escola vai estar o professor que entende aquele currículo formativo do novo engenheiro agrônomo. Ele tem que ser treinado pedagogicamente, didaticamente, para ele fazer do aluno... Quantos minutos faltam? 5. A gente leva um susto, né? Se deixar, a gente fala muito. Já estou ficando com inveja do Pazini. O Pazini teve mais tempo. Bom, então... a inovação e dinamização da docência, que é a capacitação pedagógica. E a diretriz para acolhimento do aluno. A escola não vai ser mais só um endereço. A escola vai ser onde o aluno chega e será acolhido. Será acolhido pelos seus colegas. No primeiro dia, como eu fui numa escola de engenharia que não sabia muita coisa de engenharia. Escolheram um aluno, colega meu, para me dar aula de computação. Entrei numa sala desse tamanho, tinha um IBM 1130, que o senhor lembra? De memória de 250K. Essa coisinha que a gente tem no bolso aqui, que é o celular, tem 64 GB. O computador que nós usávamos em 1971, 32K. Mas era um monstro desse tamanho, e a parede cheia de buracos, 200 mil aparelhos de ar-condicionado, que ele fervia, era válvula. Ninguém sabe disso. Eu fui nivelado. Linguagem Fortran, linguagem COBOL, aprendi a programar. Teve um susto danado quando eu botei lá 2 mais 2, o senhor perguntou ao computador. E aí, professor, picotamos as fichas, né, marcamos as fichas, aquele monte de fichas, assim, 1 metro de ficha, foi lá. Aí a hora que aí demorou um pouquinho, o computador falou, deixa eu ver se eu respondo. Respondeu, 2 mais 2 é 4. Não é, professor? Era um monte de fichas. Assim. Vocês nem imaginam. Agora vocês pegam um celular desse, digita qualquer coisa, ele tem resposta de tudo. Até da forma do Einstein ali, você pega ali, você sabe, você olha assim, tudo programadinho, bonitinho. Bom, e aí, vamos acabar logo isso, né? Então só tem mais 2 minutos ali. O foco, como eu disse, nas competências, né? Que é a educação, da implementação de avaliação, como desenvolver tais competências, tudo aquilo que o senhor falou aqui. Então, eu não preciso nem falar. A mudança de estrutura baseada em conteúdos para currículo baseado em competência e definindo o perfil do egresso. A sorte minha é que ele gastou mais tempo, mas ele falou do que eu queria falar também. A BES também escreveu no seu trabalho para o MEC isso aí, ó, que as tecnologias que eu acabei de falar, as tecnologias de informação e comunicação, abrem os caminhos para a revolução digital. Então, maior automatização e robotização, o professor Pazini já falou, das empresas, né? Abre um enorme mercado de trabalho, de serviço, né? Qual foi um que você disse que não perguntou o mercado que queria? Foi o Hawkins? Acho que foi. Que inventou lá, não, foi o da internet, das redes, esse dono, que inventou lá o seu negócio, não perguntou o que é que o mercado... Hein? Ah, o Jobs, exatamente. O Jobs não perguntou o mercado, disse o Pazini. E está aí. Ó. Ele abre. Se nós fizermos aquilo lá em cima, nas nossas universidades, ele abre o mercado. Eu não preciso perguntar o que é que o mercado está precisando. Mas, infelizmente, o mercado é que está nos empurrando. Está empurrando a universidade e está empurrando o Confea. E os CREAs, por consequência, e as entidades de classe, que são a nossa sociedade, que sempre tem isso.
Bom, aí são mais consequências, né, das tecnologias. Vamos ver lá. Medicina, né? A gente já faz consulta de medicina pelo celular, vendo o médico, com um aparelhinho aqui medindo os pulsos. O Conselho Federal de Medicina aprovou. Agora, na engenharia, eu não sei se a gente vai fazer isso via rede, né? Na agronomia, o GPS, eu mostrei para os senhores. O agrônomo agora não tem que andar, sujar a botina de barro, para saber se está faltando nitrogênio aqui nessa mancha amarela que eu vi lá de cima, que eu subi no morro, ou então subi na árvore, para ver, né, a mancha amarela que está deficiente. Ele tem o GPS. Então, essas tecnologias foram as responsáveis por toda essa mudança, né? Vocês viram aí, tem convênio já com os Estados Unidos, tem convênio com outras entidades internacionais, não é? Para dar um modelo de ensino mais ou menos neste perfil. Com inovação e empreendedorismo, um profissional criativo, tudo aquilo que o Pazini já disse. Formar redes de colaboração acadêmica, nós já temos aí entre o Brasil e os Estados Unidos, feito pela Benji, não é? O MEC, por sua vez, se adiantou e criou aquele programa lá em 2007, que eu administrei, não é? O CONF atendeu o nosso pedido do MEC, apresentou sugestões e até nos surpreendeu. Aqui, ó, a minha ideia do CONFER foi uma surpresa para nós no MEC. Eu não acredito. Era eu que estava lá na direção. Eu não acredito, falei com os demais colaboradores da universidade, que o CONFEA está à frente da universidade. O CONFEA, pela 2010, aceitou que a formação da graduação é inicial e que agora toda a pós-graduação você pode adicionar. Isso aqui foi um grande passo. Mas a 1010 foi melhorada, né? Olha lá, ela foi depois da 1010, com esse professor Rui Carlos Camargo Vieira, que todo mundo conhece, nossa unidade, né? Aí é só a descrição do que era a 1010, não precisa. O que mais? Depois veio esse decreto 5.773, de 2006, que chamou o sistema profissional para dentro do MEC. Esse foi de minha autoria. Chamou os profissionais para dentro do MEC para ajudar nos processos de fiscalização das universidades, cadê o homem do tempo? Da fiscalização das universidades para fins de reconhecimento e autorização de novos cursos. Foi esse decreto aí, ó, 2006. Aí o CONFEA começou a participar e teve uma participação muito boa, e nós conseguimos até incentivar o sistema profissional que se cadastrasse no MEC, qualquer profissional, qualquer engenheiro agrônomo, se cadastrasse no MEC, para junto com as comissões verificadoras, aquilo que eu fui fazer no IME, lá no Rio de Janeiro, verificar as condições de oferta do curso, se pode ser reconhecido ou não. Bom, protocolo de cooperação. Uma coisa importantíssima, gente, precisamos criar residência profissional. Professor. O Ministério da Agricultura atropelou o MEC. Chegou lá e disse, olha, nós criamos a residência profissional. Queremos a participação do MEC. Agricultura. Assim como eu estava lá, o ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, foi lá e atropelou a gente. Disse, vocês estão formando só gente, aquele jeito dele. Vocês estão formando gente só de pacote tecnológico, sabe plantar soja, sabe plantar milho, mas esquece do homem do campo, esquece do progresso, esquece da agricultura depois da porteira, agricultura de mercado, de transporte, de armazenagem, de comercialização. Nós queremos que vocês mudem isso. Foi onde surgiu o currículo da agronomia de 84, empurrado pela agricultura. Então, vocês estão vendo aí a pertinência do título que a SOEA arrumou para essa palestra, a formação do ponto de vista do MEC, da sociedade e do sistema profissional. Então, nós precisamos ter esses três juntinhos. E eu trago aqui a experiência da medicina. Pode parecer estranho, mas eu coordenei no MEC, durante um ano, a residência médica, dentro daquele princípio da gestão. Mas um agrônomo coordenar a residência médica, chegou o professor da Escola Paulista de Medicina,
O que é isso? Eu falei, ué, professor, eu fui ao currículo Lattes e fiquei extasiado com o seu currículo, professor de medicina da Escola Paulista de Medicina. 200 mil livros publicados, 200 mil conferências, 200 mil aquilo. Mas eu não encontrei um único curso de administração no ensino superior. Eu tenho, na Unesco o senhor não tem. Aí, quer dizer, é a gestão. Você não precisa ser um especialista em medicina, eu não preciso ser um especialista em engenharia disso ou daquilo. Se eu tenho você, eu posso convidar lá no MEC. Então, esse grupo de CONF, MEC e entidades de classe é muito importante. E nisso eu quero parabenizar, para encerrar, as entidades que eu vi nesses últimos meses que eu me dediquei a esse trabalho, que estão na vanguarda. A BENGE, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia. Tem alguém da BENGE aí? Não. Mas a BENGE está na vanguarda. A CONFAIAB, Confederação das Associações de Engenheiros Agrônomos, porque, infelizmente, a ABES, Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, que sempre nos ajudou no MEC, ela se extinguiu por volta de 2010, mas a CONFAIAB está assumindo esse papel. O CEDEM, tem alguém do CEDEM aí? Faz parte do CEDEM? Pois é, o CEDEM, que é o Conselho de Entidades Nacionais, que vai nos ajudar na implantação desse processo de acreditação e certificação profissional. Eu quero botar aqui na parede engenheiro especialista em tratamento de água e esgoto. Assinado por quem? Pelo Conselho Federal de Engenharia, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Eu posso ter e pôr na parede. Como o médico põe lá, cardiologista, credenciado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira. Ponto final. Por quê? Existe uma comissão tripartite, e é essa comissão que eu quero fazer, e que eu já me propus a Comissão de Ensino e Avaliação e Atribuições Profissionais do CONFEA, de já na próxima semana estarmos lá no MEC, para acharmos os caminhos da pedra, para criar essa comissão tripartite, como tem o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e o MEC. 3. Esses 3 determinam que amanhã nós vamos ter a medicina especializada do cabelo branco e da falta do cabelo. Se essa comissão tripartite fizer isso, o senhor e eu estamos salvos, porque nós já temos um médico com diploma lá. Mas se ela não fizer, nós dois que temos interesse, nunca vamos ver lá na parede do médico especialista em medicina do cabelo, calvície e branquice, para rimar. Então, quer dizer, desculpa a brincadeira aí, bem exagerada, mas é para dizer para o senhor o seguinte, que nós podemos limitar com essa comissão tripartite, MEC, CONFEA e associações de engenharia, no caso talvez do CEDEM, e no caso da agronomia, CONFAIAB, uma associação que diga que tais e tais são os títulos da tua área. E tais são os cursos que podem ser aprovados pelas universidades. Então, agora nós vamos trazer a universidade a reboque na titulação. A universidade pode criar o curso que quiser, engenharia lunática, mas não vai ter um engenheiro lunático. Se bem que o senhor falou que precisa ter gente doido, né? Tem que ser doido para fazer inovação. Mas não vai ter isso. Então, gente, eu considero, só para a última palavra, já esgotou o tempo ali, ó. Está aí as condições, tudo, mas vocês vão ver depois com a leitura. E no final eu tenho também o meu endereço aí, ó. Olha aí. Eu estou há 50 anos. Professor. 53, 69. O microfone. Eu estou há 50 anos. 53, porque de 69 para cá são 53. Nunca houve, em quase, não, ou mais de 50 anos, eu errei ali, tantas convergências de ideais para tão desejada e necessária cooperação multi-institucional nos campos da formação e do exercício profissional. Eu nunca vi. E eu fui atuante. No CREA, na associação,
no MEC, no Confea. Então, eu estou falando porque eu vivi isto. Então, Tiago, então, senhores do CREA, então, senhores das associações de classe, de toda a engenharia, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Vamos seguir aquele decreto que criou a comissão tripartite da medicina e que eu administrei no MEC. Presenciei discussões homéricas. Quando criaram o curso de implante da mão, aquela discussão doida, é o engenheiro plástico, cirurgia plástica, ou é o neurocirurgião? Igual a gente tem na engenharia. Quem faz o cálculo estrutural? É o engenheiro A ou o engenheiro B? Então, na medicina, a mesma coisa. Resultado. Criou-se o curso de implante da mão e alguém ainda falou assim, olha, se nós já tivéssemos lá na Escola Paulista de Medicina esse curso de implante da mão, como temos agora, alguns anos atrás, ninguém teria perdido o dedo mindinho no torno mecânico. Por quê? Porque você pegava o dedo... Não, estou falando sério, foi dito pelo médico, no ano de 2004, 2005. Porque pegava aquele dedo, fazia o implante. Ah, quebrou o osso, moeu o osso, tudo bem. Nós temos cartilagem, nós temos transplante, mas o sistema neurológico vai ser todo recuperado. Então, a discussão que tinha lá, eu ficava invejando. Gente, por que a gente não faz isso na engenharia? Engenheiro é engenheiro, agrônomo é agrônomo, o aeronáutico é mecânico, o naval é mecânico. Agora, se eu quero aeronáutica, estude mais 5 anos depois da graduação. Você quer projetar navio? Estude 5 anos. Você quer projetar um trator daqueles grandalhão, igual eu vi lá na Michigan State, para colher... Como é que é essa fruta vermelhinha aí que a gente come? Não, a fruta. Morango. Para colher morango. Aí aquela equipe de engenheiro, mas não sei o quê, engenheiro agrícola lá, e alguém especialista em fisiologia. Então, você quer ser especialista nisso? Então estude mais 3, 4 anos, depois da graduação. Como um médico estuda 5 anos de residência médica para ser esse cirurgião que faz o implante do dedo. Muito obrigado, está aí meu nome, desculpa o tempo, e vamos lá para a palestra do próximo. Obrigada, muito obrigada, doutor Paulo. Passo então a palavra para o engenheiro agrônomo Tiago Magalhães, e as perguntas ficarão para o final, só para que a gente possa tentar conter o tempo, tá bom? Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos. Paulão, dar 30 minutos para você é uma covardia. 45. Mas você falou pouco. Você falou pouco dentro do seu tempo. Bom, eu vou tentar manter aqui a minha apresentação dentro dos prazos previstos. Falar depois do professor Maurício, depois do professor Paulo, é sempre um desafio, né? Mas a proposta nossa aqui hoje é que a gente também possa discutir de uma forma clara, superficial, ampla, mas com profundidade de ideias, dentro do contexto daquilo que hoje tem sido regulamentado pelo sistema MEC, pelos conselhos profissionais e o envolvimento da sociedade organizada dentro desse processo. Antes de começar as apresentações, eu gostaria de perguntar o seguinte: temos alguém do MEC aqui nessa sala hoje? MEC, INEP, SERES, Conselho Nacional de Educação? Não. Primeiro problema, professor Paulo, não temos ninguém do MEC hoje dentro dessa sala e nós estamos aqui discutindo o envolvimento. A avaliadora do INEP? Ótimo, temos uma avaliadora do INEP. Muito bem. Bom, senhores e senhoras, agrônomos, agrônomas, engenheiros, engenheiras, profissionais das diversas modalidades da geociências. Todos nós, acredito pelo menos a grande maioria aqui, ou fazemos parte do sistema profissional, ou fizemos em algum momento, estamos vinculados a alguma entidade de classe ou alguma instituição de ensino superior. Eu sempre costumo dizer que a minha concepção de docente do ensino superior, já há alguns anos, e 6 anos conselheiro do CREA, atualmente coordenador da Câmara Especializada, e já coordenei CEAP, que são as comissões de educação e atribuição profissional, e várias outras comissões dentro do Conselho, é que a gente discute o abismo que há
entre o sistema de regulação e supervisão da formação profissional, estava no final do slide do professor Paulo. Formação profissional. Aí nós vamos lá pensar no MEC, vamos pensar no Conselho Nacional de Educação. É o órgão de regulação e o órgão de supervisão. Agora, a formação profissional é uma coisa. Exercício profissional é outra. Então, regulação do exercício profissional é de competência do Conselho Profissional. O professor Paulo terminou muito bem a palestra dele aqui. Uma coisa é formação profissional, instituição superior. Outra coisa é exercício profissional, conselhos profissionais. Então, a ideia é que a gente possa discutir um pouco dentro desta perspectiva. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução. Não gosto muito de acompanhar o material físico, mas como me foi solicitado, sintam-se à vontade para dar mais atenção para os slides do que para o Tiago, mas eu vou tentar discutir e deixar isso aqui um pouco de lado, somente como uma baliza para a formação de entendimento. Quando nós consideramos a necessidade de regulamentação das atribuições profissionais, nós nos remetemos aos primórdios, né, na década de 30 ainda, em 1929, quando nós tivemos uma grande crise financeira ao longo do mundo e nós tivemos a chegada, sobretudo aqui no Brasil, de muitos profissionais que vinham do exterior, dado o desenvolvimento que nós passávamos aqui no nosso país. Já reduziram o volume do meu microfone, né? Já senti isso, eu falo alto mesmo, geralmente nem gosto de usar o microfone. Então, desde 1929, pessoal, eu não vou tratar menos do que isso, nós tivemos a chegada de muitos profissionais aqui no nosso país, estrangeiros atuando na engenharia, na agronomia e nas geociências, e leigos. Muitos estrangeiros e muitos leigos atuando na engenharia. Até então não havia nenhum sistema de regulação, supervisão, monitoramento, fiscalização de atividade profissional, e à medida que o processo de desenvolvimento brasileiro foi acontecendo, a própria sociedade civil organizada foi sentindo a necessidade de, primeiro, prestigiar os profissionais, que são os profissionais brasileiros, e, segundo, de garantir a segurança de que a prestação de serviço, de fato, serviço da engenharia, da agronomia, das geociências, os tecnólogos, de fato estavam sendo realizados por profissionais que possuíam competência e habilidade para tal fim. Tá? Então, a necessidade de nós garantirmos o espaço para as atribuições profissionais daqueles que estavam se formando aqui no nosso país. À medida que o desenvolvimento industrial foi acontecendo, o que evidenciava que um profissional possuía competência e habilidade para o exercício de uma profissão é o seu diploma, não é mesmo? O diploma que é emitido por uma instituição de ensino superior. E é o que trazia à sociedade organizada a garantia... Deixa eu ver onde é o laser aqui. Ah lá, professor Paulo, olha o laser, tanto que é pouquinho. Já voltou tudo. É ruim? Não, é péssimo, né? Isso aqui está horrível. Meu Deus do céu. Muito bem. Então, o que garantia a solidez, segurança e qualidade na prestação de serviço é a apresentação de um diploma que garantiu que o profissional tinha, no mínimo, milimésimo passado dentro da instituição de ensino por um processo profundo de formação de conhecimento que lhe daria competências e habilidades para a prestação do seu serviço profissional. Bom, a primeira profissão regulamentada dentro do nosso sistema, quem é agrônomo aqui, levanta a mão, agrônomo e agrônoma. A primeira profissão regulamentada do nosso sistema foi a profissão da agronomia. Engenheiro e engenheira agrônoma, decreto 23.196 de 1930. Nem o CONFEA existia nessa época. Nós já sentimos, já cortaram meu microfone quase tudo. Já sentiram a necessidade... Se eu abandonar o microfone, vocês me escutam? Ou não pode? Aqui, né? Tudo bem. Então, quando nós sentimos a necessidade de regulamentar a primeira profissão, que foi a agronomia, e esse decreto, não sei se todos os que estão aqui, acredito que a grande maioria saiba, vem na carteira profissional de muitos acadêmicos, porque é o decreto que trata especificadamente para os agrônomos, tá, pessoal? A possibilidade de execução de barragem de terra até 5 metros de altura, que não está previsto lá na resolução 218 nem na 5.194,
Então tem muito profissional que tem o decreto 23.196, que a gente chama de decretão, dentro da sua carteira profissional. Então, em 1933, já com a necessidade de regulamentar o processo de exercício profissional, não de formação, de exercício profissional, criou-se a resolução 23.196 de 1933. Deixa eu ver, já passou isso aqui, foi? Meu Deus do céu. É aqui, ó. Muito bem. Então, o decreto 23, cadê? Aqui, ó, 23.196, 12 de outubro de 1933, a primeira profissão que foi regularizada dentro do nosso sistema. Logo depois, quando nós fizemos esse decreto, esse decreto 23.196, nós sentimos a necessidade de uma instituição que seria responsável pela fiscalização da agronomia. Não existia. Não existia à época. O Ministério da Agricultura, como o professor Paulo colocou, desenvolvia as suas atividades dentro da área educacional, acumulou também a função de monitorar e supervisar o processo, mas não existia um conselho para isso. Logo depois do nosso decreto 23.196, veio o decreto 23.569, lá de 11 de dezembro de 1933, também do mesmo ano, mas 2 meses e pouquinho depois. Que aí foi o decreto que regulamentou a profissão da engenharia, a profissão da arquitetura e a profissão da agrimensura. E criou o quê? O CONFEA. O CONFEA, então, veio quase 3 meses depois que nós já havíamos regulamentado a profissão da agronomia. E veio o Conselho exatamente para ser um órgão específico de fiscalização, de garantia do exercício profissional. De que nós tivéssemos profissionais, a expectativa é de que fossem profissionais competentes e habilidosos, que eram formados em instituição que respeitavam o que era determinado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e que podiam, de fato, exercer a sua profissão. Tá? E criou também os CREAs, né? Mas os CREAs em todas as regionais só veio depois de 1992. A partir de 1992 nós temos CREAs regionais em todos os estados brasileiros. Mas decreto não tem muita força, né? Depois de todos esses decretos, hoje dentro do nosso sistema, nós temos basicamente 2 leis que são os pilares e que sustentam nossas atribuições profissionais, nossas funções profissionais, e que nos dão o mínimo milimésimo de condições de discutir com o sistema educacional de ensino o que é atribuição profissional e o que é formação profissional e o que é exercício profissional, que é a Lei 5.194 de 1966. Que é livro de cabeceira, né, Rafael Massari? Eu sempre digo isso para os meus alunos. É livro de cabeceira. Porque a lei 5.194 de 1966, ela regula o exercício da profissão das engenharias. Aqui a agronomia é incorporada dentro do sistema CREA. Só aqui a agronomia é incorporada no sistema CONFEA-CREA. E ela regulamenta a nossa atividade profissional com força de lei. Inclusive, estabelece uma série de ações que são ações comuns, como planejamento, coordenação, monitoramento, orientação, que são ações comuns. Não apertei nada. Voltou. Que são ações comuns, sumiu. Mas se sumir também não tem problema, eu toco sem ele. Que são ações comuns da engenharia e da agronomia e de outras modalidades das geociências. Vamos chegar daqui a pouco na intervenção do sistema educacional dentro do processo. Depois da Lei 5.164 de 1976, nós tivemos a Lei 6.496, lá de 1977. Que foi a lei que instituiu a anotação de responsabilidade técnica no âmbito do nosso conselho e exigiu que todo profissional que preste serviço técnico na área de engenharia, agronomia e geociência seja obrigado a tirar uma anotação de responsabilidade técnica, que é um documento de fé pública e que garante à sociedade civil organizada, teoricamente, a prestação de um bom tipo de serviço.
ou pelo menos que evidencie a sociedade civil organizada quem é o profissional que está desempenhando um papel na área da engenharia e agronomia. Então, basicamente, nós temos essas duas leis, a 5.194 e a 6.496. E todo o atrito frágil que hoje nós temos dentro dos órgãos regulamentadores de ensino, que fazem parte do MEC, nós só conseguimos tangenciar qualquer tipo de ação concreta e autônoma do CONFEA, e aí depois das regionais, porque nós temos essas duas leis aqui. Eu quero mostrar para vocês o porquê disso. No estado do Tocantins, nós já tivemos várias ações judiciais de profissionais que têm qualquer tipo de problema de atribuição profissional e judicializam uma ação e o CREA tenta assegurar à sociedade que o profissional que está desenvolvendo a função, ele tem habilidade, competência, conhecimento técnico-científico e epistemológico para executá-la. E o profissional, o CREA, quando fala que o profissional não pode, o profissional acha que pode, ele judicializa uma ação, o juiz vai lá e aponta na peça o artigo 5º da Constituição Federal, e esse grifo é meu, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o CREA, as regionais jamais podem, em nenhuma hipótese, dizer o que o sujeito pode ou não fazer, porque dele é livre o exercício profissional, desde que ele apresente um diploma emitido por uma instituição de ensino superior que esteja regular dentro do MEC, tanto na fase de credenciamento, recredenciamento, reconhecimento, renovação de reconhecimento dos seus cursos da área de engenharia. Vários processos nós já pegamos assim, é livre o exercício da profissão, então não cabe à regional, não cabe ao CREA avaliar o currículo do aluno e falar ele pode fazer isso ou ele não pode fazer isso. Se as diretrizes curriculares nacionais definem as competências máximas do profissional e ele tem um diploma, teoricamente, pelo ponto de vista do sistema educacional, ele tem competência e habilidade para resolver, ou para executar, ou para praticar na íntegra tudo aquilo que o decreto, a resolução, a lei 5.194 diz que ele pode fazer. Muito bem. Restrição do exercício profissional. O que é a restrição do exercício profissional? É quando eu pego o currículo de um aluno e olho lá na engenharia civil. Levanta a mão os engenheiros civis, por gentileza. Muito bem. Eu dei o exemplo da agronomia, vou dar o exemplo da civil. E o profissional faz o curso de civil, meu amigo Matheus Piato, coordenador da Câmara de Especialidade de Agronomia do Rio Grande do Sul. E o aluno não fez hidrovia, portos, aeroportos, pontes. Aurélio Picanso, coordenador da CEAP Estado Tocantins, professor da Universidade Federal Tocantins, já trabalhamos junto lá dentro do CREA, sabendo a dificuldade disso. O engenheiro civil nunca viu portos, aeroportos, hidrovia, ferrovia. Imagine nós, pousando, meu querido José, com nossa família aqui em Goiânia, para participar da SOEA, no aeroporto, que todo o processo de planejamento da pista foi feito por um profissional que não estudou portos e aeroportos, sistema de drenagem. E para o sistema educacional, ele tem total atribuição e a regional não pode avaliar o currículo dele e falar assim, olha, esse aluno não pode fazer isso. Esse cara não pode ir para o mercado, trabalhar com portos, hidrovia, ferrovia, simplesmente porque ele não estudou, não faz parte da matriz curricular dele. O professor Paulo colocou isso aqui agora. Antigamente a gente tinha currículo mínimo, hoje não existe currículo mínimo mais, hoje é ensino por competência e habilidade a diretriz curricular nacional. Restrição do exercício profissional, segundo o Conselho Nacional de Educação e a própria Constituição Federal, só pode ser feita por lei, que no âmbito federal é de responsabilidade do Congresso Nacional. E aí eu pergunto para vocês, qual é a lei que nós temos que diz que os conselhos podem restringir uma atribuição profissional para garantir a sociedade civil organizada, para nós todos que estamos pousando aqui no aeroporto de Goiânia, que o profissional que atuou dentro de todo o processo estrutural do aeroporto é um profissional competente e habilidoso? Ou que sabia o que estava fazendo? Não tem. Não tem. Mas a Lei 5.194, quem já leu a Lei 5.194 na íntegra, levanta a mão, por gentileza. Olha, muitos, mas nem a maioria. Nem a maioria. Só está saindo lá para fora, né? Nem a maioria aqui conhece a 5.194 ainda.
É grave? É grave. Porque o artigo 27 da 5.194, ela diz o seguinte: é de competência, é de responsabilidade do Conselho Federal baixar os seus atos normativos e cumpri-lo, quando o Conselho identificar que é necessário para o pleno exercício profissional. Então, o sistema pode fazer suas resoluções, baixar os seus decretos, definir os seus parâmetros, suas ferramentas ou seus instrumentos para garantir para mim, para minha família, para os meus amigos, que eu posso pousar em segurança em Brasília. E o sistema faz isso. O professor Paulo trouxe aqui a resolução 1010. Resolução 1010 acabou, nós avançamos para a resolução 1073. 1976, resolução 1073 trata o seguinte: olha, nós podemos estender a atribuição profissional, nós podemos restringir a atribuição profissional. Como é que eu cadastro uma instituição de ensino no CREA? Como é que eu cadastro um curso no CREA? Mas deu autonomia, a 1073 deu autonomia para as regionais, para analisar o currículo mínimo do profissional e entender, do ponto de vista técnico, se esse profissional está preparado ou não para exercer a profissão. Vamos avançar. Meu Deus. Muito bem. Passadas as duas leis, a Constituição também diz o seguinte: para legislar sobre exercício profissional, é só a União. Não cabe aos conselhos. Quem legisla sobre formação profissional é a União. Exercício profissional, teoricamente, está dentro do mesmo bolo, mas na minha concepção não está. A formação profissional é uma coisa, o exercício profissional é outra, totalmente diferente. E aos conselhos, então, complete única e simplesmente a aplicação das legislações, a fiscalização, tanto técnica quanto ética. Porque onde os mecanismos de educação tratam um profissional com falta de ética? Se um profissional exorbita, o sistema educacional não trata esse profissional com ética, quem faz é o conselho. Se um profissional assina um documento por outro de uma atividade que ele não fez, isso é denominado como acobertamento, e nós condenamos o acobertamento profissional. O ensino superior não trata esse profissional com ética. Quem faz isso são os conselhos. Então, de certa forma, essa balança tende a um desequilíbrio, porque há as avaliações técnicas e éticas que os conselhos têm autonomia e aquelas que os conselhos não têm autonomia. Muito bem. Vamos avançar. Tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, o professor Paulo gosta muito disso, porque é um dinossauro nessa área, é um big de um experiente, uma enciclopédia ambulante, que falou aqui conosco agora há pouco, que reafirma que compete aos respectivos conselhos profissionais estabelecer requisitos para o efetivo exercício da profissão. Olha o que eu falei, estabelecer requisitos para o efetivo exercício da profissão, ressalvadas as competências do MEC. Então a competência do MEC é ir lá dentro da universidade, estabelecer seu processo de credenciamento, recredenciamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, avaliar suas 3 diretrizes de acordo com seus documentos, e os conselhos estaduais de educação nas universidades estaduais também. Tá? Quem é de universidade estadual aqui que passa pelas avaliações dos conselhos estaduais de educação, os parâmetros são os mesmos. São os mesmos parâmetros adotados pelo MEC. Eu sou de instituição estadual, né? Passamos por avaliação dos conselhos estaduais. Os parâmetros são absolutamente os mesmos, né? Os manuais de credenciamento e recredenciamento, praticamente a mesma coisa, né? Então, o Conselho Nacional de Educação diz que o sistema, ele tem as suas competências, mas resguardado o que é do MEC. Então, o que é do MEC é garantir que a instituição de ensino está regular, ela oferece um curso completo de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e pronto, final. Pronto, acabou. O exercício profissional, então, teoricamente, é de responsabilidade do Conselho. E a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, lá de 1961, e que vem sendo atualizada sucessivamente, ela diferencia diploma e atribuição profissional, que o professor falou, acabou. Não existe esse negócio mais do profissional ter um diploma, ele vai lá e atua, não tem isso mais. Existe uma diferenciação agora entre diploma e exercício profissional, porque o diploma a instituição de ensino entrega, mas o exercício profissional é o conselho que precisa garantir.
E a visão técnica, uma análise técnica profunda, rigorosa, criteriosa, para identificar se por um acaso esse profissional tem disciplina. Não é disciplina, é conteúdo formativo. Não precisa ser disciplina, não é ementa, não é conteúdo programático, não é grade curricular, é matriz. Tiago, 10 minutos. É matriz curricular, é conteúdo formativo. As diretrizes curriculares nacionais não falam mais o que a gente precisa ter de disciplina, fala o que nós temos que ter de competência e habilidade. Vou avançar aqui. Bom, a Constituição da República, olha o problema. A Constituição da República diz que o ensino é livre iniciativa privada. Então, se eu quiser montar uma instituição de ensino, eu monto uma instituição de ensino. Respeito os requisitos do MEC, peço o credenciamento, renovo meu credenciamento de tempo em tempo, reconheço os meus cursos, renovo o reconhecimento dos meus cursos e executo. Milhares de instituições de ensino nós temos no Brasil hoje. Milhares. Não discutimos os méritos da existência de cada uma delas. Mas como o MEC tem cuidado do processo de regulação e do processo de monitoramento das atividades que têm sido exercidas dentro dessas instituições de ensino, a fim de conferir ao profissional a habilidade e competência para ele poder trabalhar. Tá? Dessa forma, então, entende-se que o MEC tem a missão de zelar pelo padrão da qualidade da educação no país. Promover as ações de supervisão relacionadas ao cumprimento da legislação educacional e à indução da melhoria dos padrões de qualidade. Então é isso. O MEC vai na instituição e fala assim, está tudo certo, maravilha, então você está credenciado. Não, isso aqui está errado, esse laboratório só tem isso, então você não está credenciado ainda, você precisa resolver o seu problema. Mas muitas vezes, as competências e as habilidades, a formação ampla profissional, de acordo com os dispositivos que são elaborados pelo sistema CONFECREA para garantir o exercício pleno da profissão, são desconsiderados. E eu digo isso porque já passei milhares de vezes por ações de credenciamento, recredenciamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, e é frágil a forma como o sistema hoje tem avaliado as instituições de ensino. Tá? Muito bem. Vamos avançar aqui. Nesse sentido, diferenciando o que é responsabilidade e atribuição do sistema de educação para a formação profissional e passando para o que é responsabilidade e competência do Conselho Federal no estabelecimento de diretrizes básicas para o exercício profissional, onde a sociedade civil entra nesse sentido. A sociedade civil, o objetivo principal do sistema, que é a fiscalização, e a gente não nega isso, né, é garantir a segurança para a sociedade civil organizada. Quando nós temos um bom trânsito entre conselhos profissionais e Sistema Nacional de Ensino, nós convergimos as ideias de oferecer para a sociedade civil organizada prestação de serviços de engenharia e agronomia, profissionais habilitados, competentes, habilidosos, assegurando a qualidade na prestação de mão de obra e na prestação de serviço técnico. A única coisa que nós queremos, e essa é uma visão dos conselhos, é garantir que o sujeito que está trabalhando na agricultura tem competência e habilidade para trabalhar com a agricultura. O sujeito que está trabalhando na engenharia elétrica, ele tem competência e habilidade para trabalhar com engenharia elétrica. O sujeito que está trabalhando com produção, com sanitária, com química, florestal, que ele tenha competência e habilidade de fato dentro do seu processo de formação para executar a sua atividade profissional. E todos nós aqui somos profissionais. Nós temos hoje, Piato, quantos processos nós temos hoje rodando no Congresso Federal? Quantos projetos de lei nós temos rodando no Congresso Federal hoje? Retirando a atribuição profissional só da agronomia. Nós temos mais de 50. A agronomia é luta com os técnicos, e técnico não é só com a agronomia, está com todas as outras profissões. Nós lutamos com o biólogo, lutamos no seguinte sentido, lutar não é a palavra certa, não é uma luta. Mas é uma forma de compreender quem de fato tem atribuição para exercer determinada atividade. Se é o agrônomo, se é o florestal, se é o biólogo, se é o técnico, se é o engenheiro ambiental, se é o engenheiro sanitarista, se é o engenheiro civil, se é o engenheiro eletricista.
Engenheiro civil faz a SPDA ou não faz a SPDA, quem faz é o engenheiro eletricista. E muitas vezes essas discussões, que são discussões extremamente improdutivas para dentro do conselho, e nós acabamos tendo um Confea sempre reativo, ao invés de proativo, tomando milhões e milhões e milhões de reais em multa, todos os meses, inclusive por danos morais, que a gente toma de cabo a rabo, de uma mana caducando, de alfinete e foguete, e nós vivemos reagindo porque a gente briga dentro do próprio conselho. Enquanto o Cal saiu e arrebentou a boca do balão, os técnicos separaram, arrebentaram a boca do balão. Vários outros conselhos aí arrebentando a boca do balão, trabalhando de forma alinhada, fazendo atividade parlamentar de forma alinhada, buscando senadores, deputados de forma alinhada, e nós aqui batendo cabeça, igual maluco, brigando dentro do próprio sistema e perdendo espaço pelos milhares de projetos de lei que tem tramitado no Congresso Nacional para várias outras profissões começarem a atuar com aquilo que por natureza é nosso. Olha aqui para vocês verem uma coisa. Esse é um posicionamento do professor Tiago. É preciso urgente profissionais que estão dentro do sistema, principalmente, que haja uma convergência dos conselhos regionais com o sistema educacional de ensino. A gente discute isso em todas as esferas, em todos os âmbitos. Na CCAGro nós discutimos isso com os 26 estados federais e Distrito Federal. Eu tenho certeza que a civil, a elétrica, a produção, a ambiental, todas discutem a mesma coisa. Nós precisamos estabelecer um alinhamento muito próximo, simbiótico, sincronizado entre instituição de ensino e conselho. Porque eu não tenho dúvida de que nós que estamos dentro dos conselhos, as entidades de classe, as entidades precursoras, são profissionais que tiram milhares de ART. Quem é professor aqui, levanta a mão. Quem é professor aqui e está com criativo, levanta a mão. Olha que maravilha. Nós fizemos há 2 semanas atrás o Encontro Nacional de Coordenador de Curso de Agronomia e a visão não foi essa. A maioria dos professores não estavam no sistema, porque não querem pagar uma anotação de responsabilidade técnica de R$580, porque não é necessário. Transitado e julgado e pronto e acabou. Não é? A maioria não está. Que bom que a maioria aqui está. Porque quando nós estamos dentro do conselho, nós temos o entendimento técnico, e quem duvidar de mim, levanta a mão. Eu, professor Tiago, tenho o entendimento técnico, olha o que eu vou dizer. Eu, professor Tiago, considero que tenho o entendimento técnico a respeito das competências e habilidades, dispositivos legais que disciplinam a ação dos engenheiros agrônomos, maior do que todos os avaliadores do MEC que eu já encontrei. Todos. Eu nunca passei por um processo de avaliação que eu pegasse um avaliador do MEC que conhecesse a resolução 218 de 1976, que disciplina a atribuição profissional da engenharia, da agronomia e geociência. Nunca peguei um avaliador do MEC que conhecesse a 5.194 de 1966, que regulamenta a nossa profissão. Nunca peguei um avaliador do MEC que conhecesse 6.496 de 1977, que fala da RT e cria a mútua, que é a nossa caixa de assistência técnica. Eu nunca vi. Talvez um dos únicos. Por quê? Porque o que nós queremos, você sabe o que nós queremos? Nós queremos é ter oportunidade de compor, e é uma pena, é lamentável que não tenhamos ninguém do sistema de ensino aqui hoje, porque a única coisa que eu busco dentro do CREA Tocantins é poder discutir com o sistema de ensino a profissão da agronomia. Nós queremos compor câmaras técnicas, nós queremos compor as comissões que discutem o ensino, nós queremos compor os grupos de trabalho, porque o MEC está dentro do Confea. O MEC está aqui discutindo tudo, mas a recíproca não é verdadeira. Nós não estamos em todos os lugares dentro do MEC. Estou mentindo, professor Paulo? Nós não estamos em todos os lugares dentro do MEC. Nós não estamos lá dentro das séries que a Secretaria de a Regulação Profissional. Nós temos dificuldade de entrar dentro do Conselho Nacional de Educação. Nós temos dificuldade de transitar dentro do INEP. Apesar de ter muito esforço do Confea, e nós reconhecemos isso, muito esforço do Confea, pelo professor Luquezzi, que está aí coordenador da nossa CEAP, faz atividade direta dentro do MEC, é o lutador. Semana que vem, ele e eu estaremos no MEC. Semana
Semana que vem, professor Luquez e o Paulo são lutadores. Nós queremos mostrar para o MEC que nós podemos sentar com eles. Nós podemos discutir característica técnica e ética dos profissionais. MEC não conhece mercado profissional não, gente. Quem conhece mercado profissional é entidade de classe. Lá no meu estado é EAD que sabe onde é que os profissionais estão atuando. Instituição de ensino, muitas delas, nem programa de acompanhamento de egresso tem. Não sabe nem se o cara está no formal, está no informal, se está na extensão, se está na indústria, se está na empresa, onde é que ele está. O MEC não sabe onde o profissional está, mas a entidade de classe sabe. O conselho profissional, que é formado por instituição de ensino, entidade de classe, agentes precursores, sabe. Nós temos o conhecimento técnico de quem de fato está exercendo a profissão no mercado de trabalho. A única coisa que nós buscamos é sentar com o MEC e poder compor. Olha aqui, para finalizar. Olha, 3 dimensões, quando o MEC vai dentro de uma instituição de ensino, 3 dimensões ele avalia para poder falar assim, ó, essa instituição está apta a oferecer o curso de engenharia civil, essa está apta a oferecer engenharia elétrica, essa está apta a oferecer engenharia ambiental, engenharia sanitarista, agronômica, enfim. São 3 dimensões. Uma, a dimensão organização didática pedagógica. Olha um monte de coisa que os avaliadores do MEC ou do Conselho Estadual de Educação vão buscar dentro de uma instituição de ensino. Tudo que eu marquei de vermelho, eu tenho certeza que nós, profissionais, trabalhadores, registrados no sistema, que retiramos nossa ART, que conhecemos nossas competências e habilidades, nosso pleno exercício profissional, nós tínhamos condições de entrar dentro de uma instituição de ensino e discutir isso aqui com muita propriedade com os coordenadores e NDE. Com muito mais propriedade, aliás, do que possivelmente os avaliadores que estão ali. Tudo que eu marquei de vermelho. E nós não fazemos. Não fazemos. Lógico que poderia, sem dúvida, não só não poderia como deveria. Dimensão 2, corpo docente e tutorial. Tudo que eu marquei de vermelho, quem está dentro do sistema, com o FECREA, pode discutir dentro da instituição de ensino muito mais propriedade, muitas vezes, do que os avaliadores que estão lá, porque a maioria dos avaliadores são os professores, mas não estão no mercado profissional. Não estão sofrendo dia a dia a dificuldade que é trabalhar no mercado formal. A grande maioria. Dimensão 3, infraestrutura. E acabou. Avaliado isso aqui, a instituição está credenciada, ou ela não está credenciada. Né? Quais as principais fragilidades que... Isso aqui é uma posição do professor Tiago, tá? Quais as principais fragilidades, dificuldades que nós encontramos no sistema hoje? Quem discordar de mim, depois a gente pode discutir sobre isso. Primeiro, proliferação de curso superior na área abrangida pelo sistema CONFECREA. O professor Paulo falou aqui. Hoje a instituição vai assim, eu vou criar o curso de engenharia do cabelo branco. Ela vai lá e cria o curso de engenharia do cabelo branco. E sobra para o CONFEA tem que definir quais são as atribuições profissionais do engenheiro de empreteamento de cabelo branco. Ou do careca que ganha mais. Sobra para nós. Nós temos curso de engenharia aí em várias instituições, que falar até o nome. Eu fico pensando nesse povo, quando formar, o que é que esse povo vai fazer? Porque existe um abismo entre o que a instituição de ensino superior tem feito, o que o MEC tem aceitado e o que o Conselho tem proposto. Essa discussão, ela não é uma discussão íntima ainda. E essa proliferação de curso provoca o sombreamento na atividade profissional. É um profissional fazendo a mesma coisa que o outro faz, eu não sei se fulano pode fazer, se ciclano não pode fazer. De repente, é uma enxurrada de processo ético dentro dos conselhos, que o profissional fez o que é meu e o outro faz o que é meu. É claro, milhares de cursos. Da agronomia derivou 1 bilhão de cursos. Da engenharia civil derivou mais um bocado de curso. Curso sem atribuição profissional definida. Gente, eu conheço um monte de instituição, e vocês também, que tem curso, que você chega para o coordenador, esse profissional vai fazer o quê? Não sei. Não sei. Lá no Tocantins, que é da agronomia, e eu sempre falo isso no CCA, né, Matheus? Nós temos uma instituição de ensino, por exemplo, Tocantins, que o PPC não tem paisagismo, floricultura, silvicultura, não tem. Como que não tem? Se isso está dentro da diretriz curricular nacional, está dentro do decretão, dentro da resolução 218, da lei 5.194, como que não tem? Aí o MEC vai falar comigo que o cara nunca ouviu falar em silvicultura na vida, e eu posso deixar esse cara entrar dentro de uma lavoura de eucalipto
e fazer um inventário florestal de 10 mil hectares, o cara vender isso aí para estaca, para mourão, para briquete, para celulose, para o que for, o cara que nunca viu uma floresta na vida dele, e aí a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante que é livre o exercício da profissão, e o juiz vai lá e fala, ele pode fazer e ele vai fazer. Nós temos casos de instituição que simplesmente mudou o nome do curso de engenharia ambiental para engenharia ambiental e sanitária e tem as duas atribuições, pronto, acabou. Porque o juiz falou que tem que ter. E pronto. De repente o cara é engenheiro ambiental, no outro dia vira engenheiro ambiental e sanitarista. Daqui a pouco nós temos engenheiro ambiental, agrônomo e civil, tudo num curso só de 3.600 horas, que a carga horária mínima estabelecida pelo MEC. E o MEC vai lá e aceita e o conselho não pode fazer nada. Outro problema. Regulação e supervisão de curso ofertado na modalidade EAD. Deve ter discussão disso aí, nós vamos entrar no mérito, porque senão a gente passa o dia todo aqui discutindo EAD. EAD é uma realidade. Eu não sou contra o ensino EAD, não. Desde que existam parâmetros técnicos que certifiquem, garantam a qualidade da prestação de serviço dessas instituições que estão fazendo curso EAD. E isso aí sim é de responsabilidade lá do MEC. E nossa também deveria, porque eu sei, eu que sou profissional e estou no mercado de trabalho, eu sei o que é que o fitopatologista precisa conhecer. O engenheiro eletricista sabe o que um profissional que mexe com a instalação de painel fotovoltaico precisa conhecer. O engenheiro civil sabe o que o profissional que está fazendo obra de ferrovia e hidrovia precisa conhecer. Agora, quem muitas vezes está dentro do sistema fiscalizador só conhece a diretriz curricular nacional, mais nada. Terceiro, aproximação das IES com o CONFEA e com os CREAS. Quem é de ensino superior, nós temos que provocar isso aqui, gente. Provocar os encontros regionais de coordenação de curso com o pessoal do CREA. Quem aqui está dentro de instituição de ensino e não está dentro do conselho, busca fazer isso. Tiago, eu sou de instituição de ensino, não estou no conselho, tem como estar? Claro. Eu sou capaz de falar para vocês que toda instituição de ensino que tem agronomia, geociências, engenharia, pode pedir uma cadeira no plenário do seu CREA. Ah, mas já tem a vaga lotada. Peça! Peça! E deixe que o sistema se vire para entregar ou não. Porque quando nós estamos aqui dentro do sistema, nós temos competência para discutir isso que nós estamos discutindo aqui. Tiago, eu não quero fazer parte do sistema, mas traga então o sistema para dentro da sua instituição. Porque a maioria dos problemas que nós temos no estado do Tocantins, eles acontecem único e simplesmente por desconhecimento de coordenador de curso e núcleo docente estruturante. Não conhece. Para finalizar aqui a minha fala, quem a maioria aqui tirando a relação de responsabilidade técnica, é professor, mas é profissional. Resolução 1025. Regularização de atividade que foi feita sem ART. Olha por que nós temos que ser proativos. Tem muita gente que fala que eu grito demais. Mas olha o que nós temos que fazer. A RT fora de época é para RT de carga e função e obra e serviço. A RT fora de época é carga e função e obra e serviço. Quem aqui já fez receituário agronômico, levanta a mão. Quem aqui já fez atividade múltipla mensal? Aquelas que a gente registra até 130 e tantas atividades na RT. Tem um monte, poucos. Um profissional da agronomia, quando ele faz um ART de receituário agronômico, quando ele vai recomendar um produto fitossanitário para o produtor utilizar, ele tem que registrar um ART, se eu não me engano, 136 receituário, alguma coisa assim, e tem que registrar até o próximo 10º dia útil do próximo mês. Se o profissional esquecer de fazer, se o profissional esquecer de registrar essa RT e for autuado pelo conselho, ele não consegue tirar um RT fora de época para todos os receituários. Ele tem que pedir uma RT fora de época para cada receituário que ele deixou de emitir e paga 300 e tantos reais para cada uma delas. É um abuso com os profissionais do Brasil. É do Brasil, não é estado do Tocantins, porque essa é a resolução 1025. Lá no Tocantins, nós tiramos uma proposta pela Câmara de Agronomia, uma proposta de minuta de resolução, porque todos os regimentos do CREA, e isso está na 5.194, diz que o CREA, para organizar o seu exercício, pode baixar os seus atos normativos. E nós pedimos pelo Estado do Tocantins que fosse alterada a resolução 1025, para que os profissionais que fazem receituário agronômico, quando esquecer, por qualquer motivo, razão ou circunstância, que ele possa pedir
Uma RT fora de época para RT multipotencial. Que ar de doido é esse que sai aqui toda hora? É que já acabou o tempo Então completamente. eu estou fechando, 1 minuto. É uma proposta do... Gente, é uma proposta do Tocantins. Essa proposta pode vir de qualquer lugar. O que nós precisamos é estar junto com as entidades de classe, junto com as instituições de ensino, para orientar como é que nós precisamos trabalhar bem trabalhado. Nós temos muitos profissionais com restrição de atribuição profissional, porque a coordenação de curso, na hora que montou o PPC, não sabia qual era o dispositivo legal. Uai, mas eu nem sabia disso. Então, seu profissional não pode trabalhar nessa área. Tiago, mas você falou no início que restrição de atribuição é por lei. Restrição de atribuição é por lei, mas a 5.194 fala que nós podemos baixar aos nossos atos normativos e nós temos a resolução que permite, sim, ao CREA restringir a atribuição profissional. Então, o que eu queria discutir era muito mais do que isso, né, professor Paulo? Como você também. Eu gosto muito de discutir a nossa profissão. Pois é. Eu também fico sempre à disposição para o que precisar. Vou estar aqui durante toda a semana. Vou estar no CNP também, discutindo as propostas lá do Estado Tocantins. Desculpa pelo avançado tempo, mas o nosso objetivo é sempre ser propositivo, né? É propor novas coisas para poder melhorar a nossa função no mercado de trabalho e daqueles que estão estudando também, né? Obrigado, gente. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, professor Tiago, muito obrigada, professor Paulo. Gente, eu, infelizmente, não tenho como abrir para perguntas. Cada um, professor, gastou 45 minutos. Então, assim, foi meia hora a mais do que nós tínhamos. Então, infelizmente. Mas aí eu convido para quem quiser conversar com os dois, eles estarão à disposição de vocês. Nós teremos uma nova palestra agora, então eu encerro aqui a palestra de vocês agradecendo. Muito obrigada, professor Paulo, muito obrigada, professor Tiago.